Boa noite, pessoal. Meu nome é João. Vou começar a falar um pouquinho aí do AngularJS, que é um framework muito utilizado hoje nas aplicações web. E o que é o AngularJS? Ele é um framework baseado em JavaScript. Hoje ele é mantido pela equipe do Google. E se você quiser estar utilizando ele nos seus projetos, você precisa vir aqui em AngularJS.org e você consegue baixar para sua máquina ou está utilizando o GitHub também. Quando você clica aqui em baixar, você tem as propriedades dele, a branch, a última versão e algumas coisas particulares aí do arquivo. Aqui também tem a parte extra, que é se você está querendo manipular algumas coisas como rota, e aqui algumas particularidades que mais pra frente a gente vai dar uma olhada, mas para início, baixando o Angular já está suficiente aí para começar a fazer alguma coisa. Separei alguns links aqui para tentar explicar o que é o Angular para vocês. O Angular ele é um framework JavaScript baseado no MVC, Model View Controller, e que usa o mapeamento do seu HTML, do DOM, e ele faz uma conexão diretamente com o model que ele te propicia. Então ele tem um conceito de escopo que faz a conexão entre o modelo e faz a conexão entre o seu view, da sua view não, o seu objeto HTML. Para entender melhor como é que funciona isso aí, precisa pôr uma mão na massa. Mas antes disso, uns links aqui, ele tem esse framework, ele tem uma API muito extensa e também muito clara. Você quiser fazer alguma coisa, pode consultar sem medo, que é muito boa. Aqui tem alguns exemplos. Se você acessar angularjshub.com/examples, você consegue encontrar algumas coisas bem legais aqui, como fazer os binds e configurações de HTTP Access Services, coisas assim. Vamos dar mais uma olhadinha, vamos começar a fazer aí, que é o que interessa a todo mundo, né? Eu estou assumindo que você sabe o básico de JavaScript, então a linguagem vai ser essa. O que eu fiz aqui? Eu previamente criei no Visual Studio, vou usar o Visual Studio para mostrar para vocês isso aqui. Criei uma aplicação chamada Angular e criei uma Web API, só que a gente não vai utilizar ela agora. Vou só usar um projeto simples com uma página HTML simples, e eu não baixei para minha máquina, mas eu vou apontar diretamente aqui o source do AngularJS, a parte minificada, para dar uma reduzida aí, né, na coisa. Aqui já está rodando meu projeto e vamos começar a inicializar aí o que é o Angular. O Angular ele precisa saber o que vai ser manipulado pelo seu framework e como que ele diz isso para a aplicação. Ele se baseia em diretivas e você consegue dizer toda diretiva dentro do Angular começa com ng. ng traço alguma coisa. Essa é a mais famosa, é a app. Então você fala que a partir desse momento todo mundo que está dentro do app é o seu. Você vai conseguir trabalhar com o Angular lá dentro. Você poderia estar colocando esse app em qualquer tag aqui, no topo, mas por convenção vamos colocar aqui no body, que é menos escandaloso aí. Vou iniciar outra diretiva aqui chamada ng-init para iniciar nossa aplicação. Como funciona o Angular? Vou criar aqui vou criar um elemento chamado nome usuário e vou atribuir um valor para ele, nome fulano. Vamos ver aí nossa aplicação, nada acontece. Como é que funciona o Angular? A partir desse momento que eu tenho esse objeto definido como nome usuário, eu posso estar utilizando, como eu tenho a app definindo quem o Angular vai utilizar, eu consigo falar que esse meu input que eu acabei de criar, ele vai ser um ng model, ou seja, vai assumir o modelo do meu
da minha variável que eu acabei de criar aqui. Então, ngModel. Para ver o Angular trabalhando um pouco mais aí, vou criar um span. Pouco a pouco a gente vai acrescentando as diretivas aí, só para melhor exemplificar. ngbind. ngbind. De algumas maneiras. Então, a grande sacada do Angular é que ele trabalha bem da parte client-side e te poupa muito trabalho aí para estar desenvolvendo. Então, como eu iniciei a minha aplicação com nome do usuário, nome fulano, então eu coloquei um modelo aqui, ele consegue ler, mapeou o DOM e consegue trabalhar. Se eu alterar o meu input, o meu bind que está aqui vai ser alterado também. Então, ele é automático. Até aí nenhuma surpresa. Então, trabalhando com esse conceito, esse é uma forma de bind. A forma mais utilizada no Angular, até onde eu entendo, não é esse bind aqui. Esse bind também é legal, mas só que ocupa muito espaço. Então vamos colocar ele assim, também funciona. Então você inicia aqui seus colchetes, fecha seus colchetes, coloca o nome da sua variável no meio e ele tem o mesmo funcionamento aqui, você consegue entender aí. Vamos trabalhar um pouquinho mais. Desse jeito, parece que as coisas estão muito soltas, né? Eu vou criar aqui um arquivo script para a gente trabalhar um pouco mais e saber. Para você instanciar esse app aqui, o ideal seria que ele tivesse um nome. App. E aí você começa a trabalhar com ele. Como é que você dá um nome para esse app aqui dentro? Você manipula dentro do JavaScript. Você vai dizer aqui angular.módulo vai receber um nome e um array. Vou colocar aqui app, porque foi o nome que eu coloquei aqui. App. O que é isso aqui? Angular módulo. O meu módulo do Angular, ele recebe o nome, propriamente, que é o app, e vai receber todas as dependências. Nesse momento a gente não vai trabalhar com nenhum tipo de dependência agora. Então, você vai ver que o funcionamento permanece o mesmo. Coloquei aqui, app. Tá. A partir desse momento, isso não pode mais funcionar. Ngapp. Lá, estou fazendo uma coisinha errada. Eu não declarei aqui, tudo bem. Só para iniciar aí, já indo mais a fundo da parte do controller, vou voltar aqui um pouquinho. Init. Aí embaixo, como agora eu tenho a minha app, ele pode ficar aqui, ficar embaixo do meu. E agora a gente consegue manipular isso aqui. A partir do momento que eu criei isso aqui, eu preciso de um escopo de trabalho, porque você acabou de atribuir esse Angular módulo. Aí se eu escrever certo, talvez funcione Angular, né? Talvez funcione, é isso mesmo. Mas a partir desse momento, você começa a trabalhar um pouco aí, como eu falei no começo do vídeo, ele é baseado no nosso querido MVC, que nada mais é do que Model View Controller. Então, seguindo essa linha aí do Model View Controller, o Angular você consegue trabalhar com controles em cima dele. Então, é basicamente, você tem o seu app e embaixo você tem seus controllers. Vou fazer aí para vocês darem uma olhadinha como é que faz. Para ficar mais fácil, eu vou declarar uma variável aqui chamada de app também, não está muito difícil. E agora app, eu vou definir um controller. Definir o controller, o que eu vou passar aí para esse controller? A primeira variável aqui, ele recebe dois parâmetros. Um controller, ele tem que ter um nome e tem que ter a sua função. Então, function alguma coisa aí. Vamos colocar o nome de controle simples, para ficar um exemplo legal. Controle simples. Só que aqui nessa primeira função, a gente tem que... Lembra que eu falei
que o escopo era a nossa cola entre o nosso modelo e o nosso DOM? Então é isso que a gente vai passar aqui. Scope. Para ficar melhor ainda, a gente vai passar isso dessa maneira. E vai fazer o quê? Vai colocar scope. Por que isso aqui? Quando você está usando bundlings ou até alguma coisa que mimifique o seu JavaScript, você tem necessariamente que explicitar para que isso não seja alterado, porque quando você está mimificando o seu JavaScript, isso aqui naturalmente é trocado por A ou B ou alguma coisa assim. Então, para você não perder esse tipo de coisa, você coloca isso entre chaves para assumir. Então, o primeiro parâmetro vai ser a função e o que ele deve ficar. Dentro do controller, temos o controle aqui. Vou voltar para nossa aplicação. É bom sempre trabalhar com o debug aqui do console para a gente conseguir ver se está dando um errinho ou não. E a partir desse momento, como você tem o nome controle simples aqui, você pode, então, vamos esquecer um pouco essa parte aqui, tirar mais uma div. Isso vai ser, e aí uma nova diretiva chamada ng controller, e você passa o nome do controle simples. Tudo que estava dentro do nosso init, eu vou jogar lá dentro da nossa controller. Então, isso aqui eu vou apagar. E eu vou jogar isso aqui dentro do nosso controller. Só que a partir desse momento, vou jogar aqui na nossa div. Então, nossa div tem um controller. Tá bonitão aí. Então, como é que ficou? O body é gerenciado pelo Angular com o nome de app. Temos um controle chamado controle simples, que foi definido aqui em cima. Nesse momento, a gente acabou de quebrar o brinquedo. Não vai funcionar nada. Por quê? Porque o escopo não foi definido. O escopo é a cola entre o modelo e os objetos do DOM. Então, nada mais fácil você colocar o escopo aqui. Teoricamente, tudo volta a funcionar. Porque o escopo, nome do usuário, é a sua variável. E ele está sendo reutilizado aqui embaixo no seu DOM. Aí as coisas voltam a funcionar novamente. Então, tudo como antes. Tudo isso acontece de uma maneira simples. Você consegue criar dentro do seu escopo app, você consegue criar N controllers, então, independentes. Você consegue criar um controller 2, controle simples 2, e eu vou só duplicar isso aqui e colocar aquele controle simples 2. Então, isso aqui são duas variáveis totalmente diferentes pelo escopo. Então, só colocar aqui fulano 2, só para a gente ver que existe uma diferença aí. Então, se você olhar, o de cima não influencia em nada no de baixo no seu desenvolvimento. Trabalhar um pouquinho. Se você quiser, isso aqui é uma mera convenção para ficar o código ficar um pouco mais legível. Definir a variável como app e depois controller. Mas se você quiser, você pode também encontrar coisas dessa maneira. Juntar isso aqui, colocar direto, definir mais um controller, unificando ele aqui, ó. Então fica controller.controller, Angular modo, app, controller e outra definição de controller. O Angular também, ele entende perfeitamente isso. Você consegue trabalhar aí. Mas como particularmente, eu acredito que dessa maneira que eu estou fazendo é um pouco mais visível e legível o código. Vamos começar a falar uma coisa. Vamos fazer uma listinha aqui. Então, isso aqui morreu, né? Nosso controle simples 2 morreu. E vamos continuar trabalhando aqui dentro do nosso controle simples. Definição de lista é bem legal também. Scope. Vou pegar aqui pessoas. O escopo de pessoas. Isso aqui vai ser um array. E nada muito sofisticado. Vamos colocar aí o nome de pessoa. 01. Opa. Não, aqui é desativado. E vamos colocar uma outra variável aí. Idade. 10 anos. Vou colocar
mais dois fulaninhos aí pra ficar. Esse aqui vai ter